Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje o Senhor quer ministrar uma palavra abençoada na sua vida, na sua casa, na sua família, e eu tenho certeza que se você praticá-la, se você obedecê-la, você irá agradar muito o coração do Senhor com as suas atitudes, com aquilo que você tem decidido realizar. Amém? Então, meus irmãos, antes de nós começarmos a reflexão de hoje, a meditação de hoje, eu peço de sempre que você se inscreva no meu canal, clique no botão abaixo de inscrever-se, confira aí se o seu sininho está ativado, se não eu peço que você ative ele para que dessa forma você receba os meus vídeos todas as vezes que eu colocá-los aqui no YouTube, tá bom? E eu peço também que você compartilhe para que esse canal cresça a cada dia para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Então, vamos começar a reflexão de hoje. Hoje eu queria meditar com os irmãos no versículo 5 e 6 do Salmo capítulo 3, salmo que o rei Davi escreveu em certa ocasião de sua vida. Nós iremos fazer uma reflexão sobre este assunto, sobre o que esses versículos querem passar para nós. Vamos ler. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Amém, meus irmãos? Leia essa palavra que o rei Davi escreveu. Nessa ocasião, nesse determinado momento da vida de Davi, ele estava com seu coração totalmente atribulado. O seu coração estava com temor. Isso porque ele estava fugindo do seu filho Absalão. Em certa ocasião de sua vida, o seu filho Absalão se tornou rebelde. O seu filho tentou tomar o próprio trono do pai. E Davi foi obrigado a fugir para não morrer, pois a maioria das pessoas, a maioria do povo ficou com Absalão, mas Davi, com os seus aliados, com seus amigos, fugiram. E nesse momento de fuga, nesse momento em que seu próprio filho se revoltou contra ele, o rei Davi escreve esse salmo, dizendo que ele deitava e ele dormia e ele tornava a acordar, porque é o Senhor que estava lhe dando sustento, é o Senhor que estava o sustentando. E não me assustam os milhares que me cercam. Sabe o que isso mostra para nós? Que o rei Davi, nessa ocasião, ele estava ignorando o medo, o temor, o medo da morte, pois a qualquer momento Absalão com os seus soldados poderiam encontrar aonde Davi estava acampado, aonde os amigos e os aliados de Davi estavam passando a noite. Davi poderia morrer a qualquer momento, mas Davi tinha confiança de que ele deitava, ele dormia e ele tornava a acordar, porque era Deus que estava o sustentando e o protegendo de todas aquelas ocasiões, tudo aquilo que estava causando temor e medo ao seu coração. Isso mostra para nós uma coisa muito interessante, meus irmãos. Quantas vezes nós passamos por problemas, quantas vezes pessoas que nós achamos que são amigas, achamos que são pessoas que estão a nosso favor, para o nosso bem, se revoltam contra nós. E assim como Davi, talvez você tenha se afastado dessa pessoa, pois ela só quer o seu mal. Mas às vezes também, como Davi, estava passando por uma necessidade, um momento em que ele não podia ter a sua própria segurança por si mesmo, mas pelo Senhor que estava o sustentando e o protegendo. Talvez você esteja assim agora, nesse dia que você está ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja passando por um momento de adversidade, um momento de tribulações. E assim como Davi, você esteja com seu coração totalmente atribulado e temendo, assim com algum problema que esteja assolando a sua vida. Mas eu quero te encorajar a agir como Davi. Com essas duas frases desse salmo, nós podemos ver a confiança que Davi tinha no Senhor. Primeiramente, no sustento de Deus, pois Davi reconhecia que Deus lhe dava força, Deus lhe dava paz, Deus lhe dava descanso. Ele expressou isso no verso 5, quando disse que ele deitava, ele dormia e ele tornava a acordar, porque era Deus que tinha o sustentado para cumprir essas ações. Tudo que acontecia na vida de Davi, ele tinha convicção que era Deus que estava acompanhando, que era Deus que estava o sustentando e dando forças para que ele continuasse a prosseguir naquela caminhada que ele tinha. No momento de fuga, no momento de atribulações, Davi não olha para as circunstâncias, Davi não olha
para a vida dele, para o estado em que ele estava naquele momento. Ele não olha a situação, mas ele olha para Deus. Ele olha para o seu Criador e declarou: Ele é o meu sustentador. Deus é aquele que me dá força. E não me assusta os milhares que estão me cercando. Não me interessa se o exército de Absalão é mais poderoso e maior do que o meu, pois o Senhor está comigo. Que coisa linda, né, meus irmãos? Davi, ele tinha a convicção que era Deus que estava o protegendo de tudo. E no Salmo 4, ele também escreveu algo que complementa o que nós estamos falando aqui. Veja o que está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Como podemos ver aqui nesse Salmo 4, Davi também estava expressando a sua confiança e a sua certeza de que Deus estava aguardando em paz. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por adversidades, nosso coração fica totalmente atribulado, a ansiedade, a depressão batem na nossa porta. Nós ficamos com medo de não ter o pão para comer no dia seguinte. Nós ficamos com medo dessa tribulação, dessa provação que há tantos dias nós temos passado, que esse sofrimento, que essa tentação dure por dias e dias. Nós acabamos deixando que o medo domine o nosso coração, e o medo é o inimigo da fé. O medo gera dúvida, e a dúvida é uma inimiga mortal da fé. Nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, da palavra de Cristo. A fé é a prova das coisas que nós não podemos ver, é a certeza daquilo que nós esperamos. E nós, como servos do Senhor, devemos ter a confiança de dizer que nós estamos guardados, que nós estamos protegidos, pois é o Senhor que está acampado do nosso lado, é o Senhor que está conosco. Não importa o que as outras pessoas pensam de nós, o que importa é o que Deus pensa de mim e de você. E Deus está olhando para dentro do nosso coração. Deus está vendo se nós estamos confiando ou se nós estamos nos desesperando. Se coloque na situação que Davi estava naquele momento. O seu próprio filho se voltou contra ele para tomar o trono, para governar o povo que um dia Davi foi ungido para isso. Davi foi ungido pelo profeta Samuel para governar o povo, mas o seu filho queria tomar o seu lugar. Imagine se o seu filho, se algum parente seu que você ama tanto, quisesse tomar o seu lugar de autoridade que Deus mesmo tinha te designado. Mas Davi não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para Deus. Ele tinha confiança de dizer que ele podia deitar, dormir, descansar em paz. E ele iria tornar a levantar, porque era Deus que estava sustentando, Deus estava o guardando em segurança, e ele não se assustava com o tamanho do exército de Absalão, por ele saber que do seu lado estava o Senhor. Absalão provavelmente confiava muito em cavalos, confiava no seu exército, mas Davi confiava no nome do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, a quem ele confiava e depositava toda a sua esperança. Amém? Que nós, meus irmãos, sejamos como Davi. No meio da adversidade, não olhe para as circunstâncias. Tenha certeza de dizer que não importa o tamanho do problema, assim como é o tamanho do exército de Absalão, do povo que estava a favor do seu filho. Não olhe para as circunstâncias, não olhe o tamanho do problema, mas olhe para Deus e tenha certeza de que Ele vai te salvar, de que Ele vai te proteger e te sustentar, para que você vença a provação pela fé, pela confiança nele, e depois você cantará o cântico da vitória e louvará o Senhor pelos grandes feitos que Ele fez na sua vida. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha abençoado o seu dia, tenha abençoado a sua vida, e eu espero que você tenha compreendido o que o Senhor quer falar ao seu coração. Se você tem algum comentário a adicionar, algo para nós complementarmos essa reflexão, escreva aí abaixo nos comentários, que eu gosto de ler os comentários, eu gosto de responder. Isso me gratifica muito, mostra que os irmãos estão interessados a cada dia mais com essa reflexão, com esse momento nosso de devocional com o Senhor. Eu me preocupo com a sua vida espiritual, e é por isso que eu posto esses devocionais, orações de segunda a sexta-feira, no meio da semana, que provavelmente você está com a sua agenda lotada. Se você reservar um momento para o Senhor, você já vai ter recebido no seu dia a palavra e a oração para você começar, para você continuar o seu dia na presença e no temor do Senhor. Amém? E agora eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, a orar comigo.
E vamos orar pedindo ao Senhor que Ele continue nos dando a confiança e a certeza do seu agir na nossa vida. Pois muitas vezes nós duvidamos de que Deus é poderoso, nós duvidamos que Deus pode agir na nossa vida e nós erramos em fazer isso. Nós devemos ser como Davi. Davi era humano como nós. Assim como os restantes dos profetas, os reis que confiaram no Senhor são iguais a nós hoje, meus irmãos. Nada mudou. O que mudou é que muitas vezes nós ficamos temendo o problema e olhamos para o tamanho do exército inimigo, nós olhamos para o tamanho da circunstância. Mas Davi que está nos encorajando a olhar para Deus e ter a certeza de que Ele vai nos ajudar a vencer essa batalha. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento de devocional, de reflexão aqui na Tua presença, meu Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e te exaltamos, pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ao Senhor seja toda glória, todo louvor da nossa parte, meu Pai, pois Tu mereces tudo isso, pois o Senhor nos deu graça, o Senhor nos dá todos os dias suas misericórdias, e elas são a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos, de nós não sermos destruídos, é porque o Senhor é misericordioso para conosco e teve misericórdia, teve compaixão da nossa parte, pois mesmo nós sendo pecadores, o Senhor enviou o seu Filho para se sacrificar por nós, para tomar o nosso lugar naquela cruz, meu Pai. Louvado seja o seu santo nome eternamente, Senhor. Nós te exaltamos, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que merecem e devem ser exaltadas por nós, pois o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade. Ó Senhor, nos ajude a cada dia, meu Pai, a batalhar as batalhas que essa vida nos dá, meu Pai. Nos ajude a enfrentar os problemas com a cabeça erguida, firmadas nas Tuas promessas, firmada na Tua palavra, meu Pai. Nos ajude a cada dia, Senhor, a olhar para os seus salmos, para olhar para a Tua palavra e ver o quanto os homens do passado confiavam no Senhor. Mesmo Davi, meu Pai, passando por um momento de extrema tribulação e adversidade, ele tinha confiança e a segurança de que o Senhor o estava guardando, que o Senhor o estava protegendo, que o Senhor o estava o ajudando para vencer todas aquelas batalhas, tudo aquilo que porventura iria acontecer, meu Pai. Ó Senhor, nos ajude a ter a paz que o Senhor nos dá, pois Cristo disse que Ele nos dá a paz não como o mundo a dá. Ele nos dá a paz, meu Pai, de ter a certeza da salvação, de ter a certeza de quando partirmos dessa vida estaremos contigo no paraíso, meu Pai. Ó Senhor, nos ajude a ter a mesma confiança, meu Pai, que Davi teve naquele momento de adversidade, aquela confiança, meu Pai, de dizer que ele podia viver em segurança e vivia dessa forma, porque é o Senhor que estava o sustentando, porque era o Senhor que estava o protegendo, e ele não se assustava com o tamanho do problema, mas ele olhava para o Senhor, ele confiava no Senhor, pois ele sabia que a vitória pertence a Ti, que o Senhor batalha por nós. Louvado seja o santo nome, Senhor. Nós te exaltamos, meu Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E agora, meu Pai, assim como os seus discípulos pediram um dia para o Senhor lhes conceder fé, nós pedimos, derrama a Tua fé, a Tua confiança na nossa vida, meu Pai, para que nós continuemos acreditando nas Suas promessas, confiando no Teu santo nome e colocando a nossa certeza da vitória nas Tuas mãos, no Teu altar, meu Pai. Nós te agradecemos e nós te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Que seja atribuída ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós oramos e agradecidos, meu Pai, estamos em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção orar com você, que bênção nós começarmos nosso dia na presença do Senhor. Eu te agradeço por você estar aqui presente mais uma vez e desde já eu peço que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que mais vidas, assim como a sua, sejam abençoadas com essa boa e maravilhosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.